Nós vamos falar sobre depressão, um assunto que muitas pessoas estão passando, muitas pessoas estão lidando, talvez não com ela si própria, mas estão vivendo com alguma pessoa que ela conhece. Então hoje vai ser uma consulta aí, digamos assim, de uma forma brincadeira, mas que nós vamos aprender muito. Fabiane, agora sim, deixe seu boa noite, mande um beijo para todo mundo, mande um abraço para todo mundo, mande um abraço para o seu pastor e seja muito bem-vinda e obrigado desde já. Obrigada, pastor. Eu que agradeço o convite. Quero poder contribuir, que realmente é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade e muita gente tem sofrido com esse tema mesmo, né? Com esse diagnóstico, infelizmente, né? Um abraço para toda a família, o meu pastor querido, pastor Aquiles e a família dele também. E agradeço mais uma vez o convite. É muito bacana. Na verdade, é um assunto que a gente realmente tem preocupado muito, né? A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, né? E a gente tem visto que isso não tem faixa etária, não tem classe social, isso realmente é algo que tem, vamos digamos assim, tem assombrado o Brasil. Então, se você conhece alguém, se você realmente está passando por um momento de depressão, algumas pessoas perguntaram, muitas perguntas chegaram às nossas redes sociais, de muitas dúvidas, e hoje nós vamos tentar. Eu sei que o tempo é muito curto, não dá pra gente estender muitas coisas, mas eu tenho certeza que isso vai ser de um teor assim muito importante de tudo aquilo que nós vamos aprender, pelo menos um norte, alguma direção, com certeza isso vai acontecer. Compartilhe nas suas redes sociais, curta a nossa página, IEQ Morumbi Piracicaba, o nosso YouTube também, se você ainda não curtiu, curte o nosso YouTube, segue a gente lá, dá um like lá naquele negócio do sininho, é isso que fala, né, galera? É isso aí mesmo? É isso aí, deixa o seu like lá, começa a seguir o programa de semana passada que nós falamos sobre casamentos, também está no YouTube, nas nossas redes sociais, procura lá no YouTube, IEQ Morumbi Piracicaba, e com certeza você vai ser extremamente abençoado. Mas vamos para o que interessa, já tem bastante gente aqui, Fabiana, e eu quero realmente começar que você falando o que é realmente a depressão, o que é essa, infelizmente, vamos dizer assim, essa onda que está vivendo, o que é, de fato, a depressão, Fabiana? Para a gente usar um termo mais conhecido mesmo, pastor, é uma tristeza da alma, uma tristeza constante, né? Não é uma simples tristeza quando a gente teve alguma decepção no nosso dia, algum problema, porque a gente aprende a lidar com algumas tristezas. Mas a depressão, o principal sintoma dela é uma tristeza profunda, né? E isso vai se repetindo ao longo dos dias, muitas vezes dos meses e até mesmo dos anos. E aí, como você disse, não tem mesmo um público, digamos, um público único, específico, não. Nós temos hoje, infelizmente, por conta de alguns problemas, talvez, na idade, com os pais, então tem crianças depressivas, tem adolescentes depressivos, adultos e idosos depressivos, tem bastante mesmo. Tá, Fabiana, é assim, uma pergunta, acho que todo mundo gostaria de saber, né? Existe a parte espiritual, a gente entende que tudo existe a parte espiritual, mas existe também a parte física da situação. Qual é a origem, o que leva assim, uma pessoa à depressão? Porque a gente estava falando agora isso, e até você acabou de abordar isso, não tem classes sociais, né? Não tem assim um poder aquisitivo, uma pessoa ela é muito bem financeiramente, mas eu conheço pessoas que são muito bem financeiramente, estão hoje dentro de um quarto, né? Deprimidas demais. Qual é a origem de verdade da depressão? Vamos pensar assim, pastor. Eu costumo trabalhar com 3 pilares: físico, mental e espiritual. Fantástico. Né? Então, se você... Vamos pegar uma das perguntas aí, né? Se ela é uma doença. E hoje a classificação internacional, né, o CID, fala sim. É o F32 até o F39, tem lá vários tipos, né, dos transtornos de humor, né, que inclui a depressão, né, os transtornos aí bipolar. Então tem vários, né, que vai diagnosticando. E quando você pega a parte física, então, da depressão, você consegue descobrir, por exemplo, que a pessoa, por conta dessa tristeza, por conta, às vezes, de uma perda de um trabalho, ela foi entristecendo, e aí ela tem um pouco menos de produção de serotonina, por exemplo. Entendi.
dopamina, que são os hormônios aí do bem-estar, né? Nada aconteceu, mas tá tudo bem. Foi né? relevante aquele momento, é isso. Isso, e aí ela vai perdendo, por exemplo, a produção dessas ferramentas, né? Eu vou usar esses termos mais comuns, que eu acho que é mais fácil até para entender, Sim. né? Então aí, poxa, mas aquilo era a gente que não tem a depressão, eu tenho uma produção normal, né? Os receptores, os captadores lá e tal, né? E de repente eu tive umas tristezas, que não estou mais produzindo o tanto que eu deveria. Então, fisiologicamente falando, ele vai alterando essas partes, sim. Né? Por isso que às vezes eu falo, olha, num primeiro momento, vamos tratar a parte física, vamos ver, vamos fazer algum exame, né? E aí, por incrível que pareça, por mais que esse monte de informação, as pessoas às vezes passam anos sem fazer um exame de sangue, um exame comum. E de repente vai, né, diagnosticando de uns anos para cá, aliás, assim, né, sei lá, em 2010, não pode tomar sol. De uns 4, 5 anos para cá, a gente tem tido no consultório pessoas com falta de vitamina D. A falta da vitamina D, infelizmente, no organismo, gera uma tristeza, uma falta de ânimo. Não precisa ir pra praia, gente. Precisa tomar sol, precisa ir pra praia. Solzinho. Uma coisa é ficar exposto ao sol o dia inteiro, outra coisa é um solzinho, né, que é necessário. E essa tão simples receita, as pessoas saem de casa, entram no carro, sai do carro, vai para o trabalho, sai do trabalho à noite e não pegou um tantinho de sol. Então hoje eu tenho esse diagnóstico, uma coisa que antes eu não tinha, né, esse retorno, por exemplo, no consultório, não, olha, estou tomando reposição de vitamina D, porque isso e tal. E quando você vê que a pessoa vai, por exemplo, só fazendo isso, ela já vai melhorando, ela aceita uma instrução, ela consegue, de repente, alguma atividade que ela não estava mais fazendo, né? Então, a parte física eu percebo que ela precisa ser tratada assim. Aí, a parte psicológica, eu costumo dizer assim, você conhece alguém que gostava muito de jogar futebol, gostava muito de dançar, e, de repente, a pessoa começou a não ter mais nem prazer nas atividades que antes ela gostava. Então, para mim, é um sininho aí. É um sininho a ser já... Né? Porque uma coisa é a pessoa parar de fazer o que ela não gostava. Mas aquilo que era de hábito dela e ela deixar fazer já é um sinal. Exato. Pô, né? Bacana. Você vai observando, né? Aquela pessoa que era falante, de repente fica mais quieta. Uma pessoa que gostava de sair, fica mais em casa. Você vai percebendo mudanças. Comportamentos. Então, quando eu falo da tristeza profunda, vamos supor, é uma referência à depressão, mas você vai percebendo as mudanças nos comportamentos, sim. Puxa vida. Então, daí, quando você trabalha o pilar da espiritualidade, você vê que se a pessoa não conseguir, se ela puder, né, ir trabalhando a parte física, a parte mental, ela começa, assim, voltar a ter fé, acreditar. Isso, no caso, abordaria já o terceiro pilar, que a senhora disse, que é a parte espiritual também, né? Porque há uma pergunta a se fazer, que até isso é muito pessoal. Existe, na verdade, muitas pessoas que chegam a abordar dessa forma, né? Quando a gente conversa, falar de uma pessoa com depressão, eu já ouvi isso muito, Fabiano. Eu já ouvi mesmo, pessoas falarem assim, isso é frescura. Né? Eu não sei, acredito que de pessoas que não têm esse conhecimento, talvez, vocês que estão nos ouvindo aí, está vendo, na verdade, é muito interessante você estar observando esses pequenos detalhes, porque os comportamentos, como disse a Fabiana, elas vão mudando, né? A pessoa ela acaba perdendo aquele ritmo, aquela empolgação dela, e ela vai se desgostando da vida, se é que essa é a palavra. E o interessante é que, se nós observarmos isso, poderemos evitar. E muitas pessoas falam que, isso é frescura, né? Eu já ouvi muito falar. E uma pessoa, até numa das nossas perguntas, depois a gente vai até se aprofundar um pouco mais, ela disse que é muito difícil lidar, né? Tentar explicar isso para os familiares. Porque eu acredito assim, uma pessoa que ela está vivendo isso, ela acaba se infiltrando dentro do mundo dela, dentro daquela vida que ela está levando, e muitas vezes ela não consegue transmitir o que ela está sentindo para outras pessoas. Então a pergunta isso não é
uma frescura. Isso é um caso a ser tratado. Não, de jeito nenhum, pastor. É que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos pensar que é uma doença. É muito mais fácil as pessoas, às vezes, conseguirem enxergar através de um exame uma doença, digamos, física, do que uma doença mental. Então, quando a gente percebe que a pessoa, às vezes, você tem que pensar que a mente dela não está produzindo, não está conseguindo pensar como uma pessoa, digamos, normal pensa. Então, ela sente diferente. Você disse no começo, não tem classe social, conheço até algumas pessoas. Exato, se você fala assim para alguém que está deprimido, puxa, você tem tudo, você não deveria estar assim, né? Isso é frescura, levanta dessa cama. Muitas vezes, na mente da pessoa, ela fica pior com o sentimento dela, porque ela até percebe que ela tem tudo, mas ela não sente alegria, naquilo ela não que ela sente tem. ânimo Entendi. naquilo. Essa não é uma melhor resposta, porque às vezes a gente até vê pessoas querendo ajudar, né? Fala, levanta, vamos lá, você consegue. É importante você dar apoio, mas digamos assim, ponderar as palavras, porque às vezes você só dizer assim para ela, você tem tudo, você vai talvez levar ela a uma amargura mais profunda ainda, porque daí ela vai pensar, puxa, eu tenho tudo, eu sou infeliz mesmo porque eu não estou sentindo alegria com o que eu tenho. Puxa vida, é forte isso, hein? É forte. Sim. É porque a pessoa, ela acaba, nessa forma da gente até falando para ela naquilo que ela tem, na verdade, de uma certa forma, a gente tá querendo, tá até impulsionando ela uma pior, porque, como você mesmo disse, ela sabe, mas ela não consegue ter essa reação em volta dessa situação. Tem aqui algumas perguntas aqui, Fabiana, e eu queria que você nos ajudasse a responder, né? Sim. Existe uma predisposição para se ter depressão? Deixa eu formular de novo. Existe uma predisposição para se ter depressão? Olha, existem fatores, né, genéticos, mas o que eu trabalho, como eu trabalho a terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma buscar do que a pessoa traz das lembranças, do que ela vivenciou, né, para cá, o que ela está trazendo hoje. Mas tem características genéticas, tem muita coisa aí que às vezes você vai estudando mais profundamente, pode identificar. O que eu trabalho muitas vezes são as relações que ela vive, social, profissional, até mesmo o grupo de pares que a gente fala nos jovens, Sim. né? Que muitas vezes a pessoa não se identifica, ela não se enquadra aquele grupo e aí ela vai deprimindo, ela vai tentando se encaixar e muitas vezes hoje o jovem, para ser aceito, precisa de algumas coisas e aí ele não consegue, aí ele deprime. Então, eu não sei, eu tenho uma predisposição genética, mas acredito eu que vem mais da questão de vivencial mesmo. Entendi. Muito bacana. Tá aí de Keila, a nossa primeira pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, acho que até um pouco maior, mas é muito interessante, da Maria Paula. Ela faz a pergunta assim, ó. Uma pessoa que passou por uma tristeza profunda, que todos os dias fala que não quer viver mais, quer morrer, mas na verdade quer morrer, mas na verdade sempre morreu de medo de ficar doente. É um sinal de indício ou suicídio? Tá, eu vou responder assim, a depressão, ela tem sinais, né? A gente vai percebendo sinais e tem também a depressão leve, moderada e crônica. Se alguém tiver curiosidade, depois você lê assim, transtorno depressivo recorrente. É uma palavra que usa nos livros aí. Significa que às vezes ele pode voltar. Tem um episódio depressivo e tem a depressão. São um pouquinho diferentes, mas os sintomas são os mesmos. Sim. Então, se a pessoa sinaliza, se ela fala sobre suicídio, a gente tem que tomar um cuidado maior. Eu falo que hoje em dia a gente tem visto casos aí que às vezes as pessoas, poxa, mas eu não percebi, uma pessoa tão alegre, né? Eu li recentemente sobre a depressão sorridente. Eu ia falar sobre isso, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu não consegui ver assim muita coisa, materiais novos sobre isso, né? Pra gente discutir.
Mas é aquela coisa, às vezes a pessoa ela se supera, ela até vai trabalhar. Por isso não é uma frescura, ela vai, ela consegue fazer algumas coisas, mas a angústia permanece dentro dela. Então alguém que às vezes falou uma vez, de repente passa um tempo, fala de novo. É importante que alguém próximo, né? Às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes alguém que trabalha junto, tenta dar alguma sugestão, e eu sempre falo com muito cuidado, porque às vezes a pessoa se fecha mais ainda. Lembrar sempre que é uma doença da mente, então a pessoa não está bem. É um pensamento dela que, infelizmente, é contra ela mesma. Então é um momentinho que ela dá uma brecha, aí às vezes ela vai embora pensando, aí ela fala, poxa, acho que eu vou marcar uma consulta com o psicólogo, acho que eu vou conversar com o pastor. E isso é uma barreira a ser quebrada, Fabiane? Essa questão da pessoa ela entender, né? Porque assim, ó, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar falando assim, ó, eu tenho alguns sintomas, eu queria que depois você também comentasse, abordasse um pouco desses sintomas, de como descobrir, de como a própria pessoa, eu sei que são alguns comportamentos, você já falou sobre isso, mas assim, aquela questão mais ou menos assim, ó, aquele preconceito em chegar até um psicólogo, até chegar até um pastor e abrir o coração, porque eu penso que esse isolamento, na verdade, ele só prejudica. Ele só prejudica, porque é aquilo que você mesmo disse, você acaba se construindo e criando mal, né, maus pensamentos contra você mesmo. Então é mais ou menos assim, eu acredito, é você não acreditar mais em você, é você talvez achar que a melhor solução para a tua vida, nós vamos falar sobre alguns graus de depressão, não sei se existe essa palavra, mas é o fim da sua própria vida, né? Então existe esses preconceitos em relação a chegar numa psicóloga e falar, não, olha, eu reconheço que eu estou precisando de um tratamento, né? Qual é o momento, qual é o sintoma principal que uma pessoa fala assim, puxa vida, já passei do sinal amarelo, já está partindo para o sinal vermelho. Qual é esse momento que a pessoa realmente precisa ter a consciência e falar assim, ó, eu preciso de uma ajuda, tanto profissional como espiritual, essa junção. Qual é esse exato momento, Fabiana? Muito boa pergunta, porque assim, apesar da gente estar em 2019, quanta informação, quanta coisa nova, né? E ainda assim existe sim esse preconceito, muitas vezes, ou de você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu ainda escuto no consultório que as pessoas falam, olha, eu vim, mas ninguém da minha família sabe. Acontece muito isso? Acontece. Puxa vida. Né? Eu vim, mas eu falo que eu vou em outro lugar, né? E ainda assim, é a própria pessoa que conseguiu vir. Eu já vejo um sinal positivo. Positivo, já vamos tirar. Porque por mais que ela, né? Mas as pessoas falam assim, mas vão psicólogo, um psiquiatra, é só gente louca. Esse tabu que se quebra, né? Porque geralmente eu conheço casos de como pastor eu orientar a pessoa a procurar uma ajuda profissional. E a primeira coisa que eu falo assim, não, pastor, mas eu não tô louco. Eu não tô louco. Infelizmente existe muito isso. Tem. Pode completar. Ainda hoje, às vezes as pessoas não conhecem o trabalho psicológico e eu falo muitas vezes assim, vai conhecer, vai conversar, leia então, mas veja que fonte você está lendo, porque às vezes vai ver um canal do YouTube hoje, uma fonte aí não, né, não é bem isso. Não tão segura. Não tão segura. Então assim, existem tratamentos e existem cura. E a pessoa, às vezes, ela se prende a um preconceito e não vai buscar a cura. Uma dica que eu dou, se você conhece alguém que está com depressão, convide ela para ir com você em alguma consulta, convide ela para ir com você fazer uma caminhada, uma academia, porque às vezes você vai estar ajudando ela é o alvo, mas você diz que é você. Porque daí a pessoa, às vezes, é mais fácil dela aceitar. Então, tá bom, vou com você porque você pediu. Vou por você. E aí ela começa a sentir, puxa, até que é bom. Nossa, eu vim no culto hoje, ai, que gostoso, acho que eu vou querer vir de novo. Então, às vezes, esse convite, esse afeto, ele é um sinalizador muito positivo para quem está aí com medo, às vezes, de pedir uma ajuda, né? Ainda hoje, infelizmente, a gente perde muito, assim, quando você me pergunta também dos graus, é como eu disse, né? Tem a leve, então eu sempre moderada,
e grave. Né? A depressão crônica é quando a pessoa já está com risco de suicídio. Esse é o estágio mais avançado. Isso, ela tem às vezes até sintomas psicóticos, delírios. Então, o que a gente precisa? Se você viu que já não está legal ali no momento onde, poxa, a gente não tem um diagnóstico preciso, mas deu sinais de depressão, alguma angústia, o desânimo constante, mudança no sono, ou muito sono, ou a insônia, né, a perda do sono, não consegue dormir, a irritabilidade. Você viu que a pessoa foi dando sinais sobre isso. Se não for uma depressão leve, já é uma, digamos, moderada. Princípio, já é um início. Já. Você vai diagnosticando. Existe alguma diferença entre tristeza, que se fala, tristeza profunda e depressão? Existe alguma diferença? Ou essa tristeza profunda que muitos dizem, né? Aquela tristeza, uma pessoa que realmente muda o seu hábito, que ela é uma pessoa feliz, uma pessoa comunicativa, uma pessoa ativa nos seus relacionamentos, uma pessoa que realmente tinha uma vida, digamos que normal, ela começa a sentir essa tristeza. Isso é um sintomas da depressão? Ou existe mais alguns estágios até essa pessoa chegar à depressão? Tem essa diferença? Tristeza para depressão? Olha, pastor, a gente poderia pensar se essa tristeza permanece, né? Porque uma coisa é quando a tristeza vem, né? Um término de um relacionamento, um desligamento de uma empresa. Então vem uma tristeza, né? Um luto mesmo, um luto de um familiar, natural, de um né? querido. Seria uma coisa natural. Vem uma tristeza. Quando essa tristeza permanece, porque aí não tem um dia certo. Tem pessoas que em 2, 3 dias se levantam e procuram outro emprego. Tem pessoas que em 2 semanas. Mas a gente tem algumas listinhas também que nos ajudam, né, pastor? Então, assim, se essa tristeza permaneceu por mais de 2 semanas, é um sinalzinho já. Né? Então, assim, quando eu falo da tristeza profunda, é porque às vezes a pessoa vai sofrendo por algo, né? Tem uma frase que a gente trabalha assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uau! Repita essa frase, doutora. Repita ela, por favor. Que a dor, ela é inevitável. A gente passa por muitas situações, né? Que é dor. Mas o sofrimento, o tempo do sofrimento, ele é opcional. Então nós digamos aqui que algumas pessoas sofrem porque querem, então. Não, pastor. Não porque quer. Mas a questão de aceitar, essa questão de aceitar. Tem muitas pessoas, é claro que ninguém deseja o sofrimento, mas você conviver e você aceitá-lo é uma opção. Infelizmente, porque vocês, mesmo sendo uma criança, né? Então daí os pais vão orientando, vão tentando mostrar para a criança o que ela deve fazer para ela animar, para ela reanimar. Mas e quando a pessoa, às vezes, ela sabe o que fazer e não faz? Né? Muitas vezes você talvez também trabalha, às vezes a gente direciona, a gente, olha, você precisa, passa no médico, você está precisando de tal remédio. Tem ainda até hoje também muitas pessoas têm resistência a tomar remédio. Gente, hoje em dia nós temos medicações fantásticas aí no tratamento da depressão. E aí eu recebo no consultório, olha, eu vim, mas eu não quero tomar remédio. Né? E aí a pessoa está sofrendo. E eu digo assim, não é tão simples, mas você está com a dor de cabeça e você fica esperando assim ela passar? Não, tem o remédio, vamos lá, vamos ver o que é melhor. Você só não pode depender 100% do remédio. Tem uma parte que é só a gente que pode fazer. Sim. Não tem jeito, pode ser o melhor remédio. Se a pessoa ficar lá esperando ele fazer o efeito, não vai acontecer. Não vai fazer. Vai acontecer. Antes da gente, tem pergunta aí, né? Tem pergunta. Compartilha. Nós estamos aí, tem muita gente mesmo. Hoje tá bombando. Nós passamos aí de mais de 100 pessoas assistindo, compartilhando. Quero que você compartilhe, quero que você marque pessoas aí, que você coloque perguntas. Eu sei que tem muitas perguntas. Eu sei que algumas delas nós já estamos respondendo. Eu sei que dentro das perguntas que o pessoal está fazendo, dentro da nossa conversa mesmo, já está respondendo algumas outras perguntas. Tem aí, Danilão, alguma pergunta? Manda bala aí. Mirela Fernanda perguntou no
um comentário, uma postagem que a gente fez, Ah, para falar um pouco sobre depressão pós-parto, como isso acontece. Puxa como a mãe vida. chega nesse ponto. puxa vida, pergunta muito bacana. Interessante. O que seria? Explique para nós, Fabiane, depressão pós-parto. Mais um tipo de depressão, né? Nós temos vários tipos de depressão. Hoje em dia também é uma outra coisa discutida de uma forma um pouco mais aberta, né? Porque muitas mulheres chegam a relatar que tiveram esses sintomas depressivos, mas não foi diagnosticado como uma depressão pós-parto. E não tem como não dizer que é uma mudança muito grande na vida de uma mulher, de um casal, a questão de um filho, né? E os medos que vêm, porque não é uma questão de um momento, você vai se dedicar àquele serzinho. E aí a mente, porque hoje também tem muitas pessoas, eu acredito sim, que quer ajudar, mas sempre vem aquelas perguntas antes até, né? Os 9 meses ali que a mulher tá naquele período de se preparar, mas você vai dar conta? Olha, agora você não vai ter mais a vida que você tinha. Olha, agora você vai ver o que é, né? Dizem que quem fala que não tem tempo e não tem filhos é mentira, né? Né? Então, assim, a gente quem tem filhos sabe que não tem muito tempo para outras coisas. Então, isso tudo vai gerando uma ansiedade, são fantasmas que a mente vai colocando. Aí a gente pode dizer que podia ter um fator genético junto, aí de repente a pessoa já teve alguns sintomas ou sinais de depressão, e aí vem um momento, a gente não sabe se tinha o desejo ou não. Isso acontece e acontece muito, pastor. E às vezes a pessoa não teve nenhum sinal, mas ali naquele momento tem medo, né? É uma situação nova. Entendi. E Geralmente, então, isso é mais também, não sei, talvez uma pergunta meio boa, mas pode ser mais no primeiro filho ou isso não tem nada a ver? Olha, aí eu acho que não, Não tem nada a pastor, ver, não tem nada a ver. Não, porque tem relatos de pessoas que percebem a depressão numa segunda gestação. Entendi. De repente já tinha uma carga emocional e aí num segundo ou num terceiro filho aquilo vem mais, né? Acaba até passando às vezes para o bebê, aquela coisa do choro constante. Eu tive relatos aí, eu lembro de um caso, nos 3 primeiros meses, a bebezinha chorava muito de cólica, né? E a mãe era mãe de primeira viagem, no caso. E aí nada fazia aquela bebê chorar, nada. E aí ela entra em depressão, ela começa a sentir uma tristeza e ela chega a dizer: Fá, por favor, eu não vou fazer isso, mas eu chego a pensar loucura, porque eu não aguento mais essa situação. A mãe chegou a falar isso. Exatamente. Descreve os pensamentos que ela acaba tendo por conta da angústia que vem daquele novo, né? Então é o medo, a angústia, a tristeza, o excesso de responsabilidade e de repente foi formando um quadro depressivo. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, isso aqui veio agora na minha mente. Há possibilidade, lógico, isso aí é uma coisa muito profunda, mas há possibilidade de nós procurarmos um psicólogo, né, no caso do seu trabalho, da sua profissão, como entender uma mente de uma pessoa depressiva, né? Porque eu acredito que é uma situação tão... E, na verdade, o trabalho de vocês, né, o trabalho da psicologia, é justamente desconstruir algumas coisas. Eu tô certo nessa formação dessa palavra? É isso mesmo, a parte da psicologia, nesse caso, principalmente nesse caso, é desconstruir algumas coisas em relação à mente daquela pessoa, é tentar mostrar outros caminhos, é tentar mostrar que a vida daquela pessoa é muito mais do que aquele momento. Fale um pouco, como seria a mente de uma pessoa depressiva? É complicado, eu sei que é uma situação que talvez é muito profunda e realmente porque nós voltamos naquela pergunta, né? Porque para muitas pessoas, Fabiana, isso daí é uma frescura, não tem que fazer, é uma pessoa que, não sei, não, realmente existe, eu acho que uma fortaleza criada na mente dessa pessoa e como desconstruir isso? Pastor, olha, é bem isso mesmo. Na verdade, a gente vai fazendo um trabalho de técnicas
de reflexões, de teorias que a gente vai tentando colocar ali com a vivência da pessoa. Eu falo que não existe mesmo, existe, isso é uma fala comum aí, um tratamento ideal para todos. Você vai enquadrando o tratamento para determinada pessoa. Então, por exemplo, eu percebo, tive um caso de mais ou menos 2 anos de acompanhamento de depressão, ele teve a piora, digamos assim, do quadro no trabalho. E aí você percebe que a pessoa dá uma importância para o trabalho, que você vê que a mente não tá legal aquilo, porque é bom trabalhar, é o que nos dignifica o homem, nos faz crescer, mas primeiro é a nossa saúde, né? Então você vai trabalhando devagarzinho, né, pastor? É todo um trabalho bem lento, gradativo, porque a pessoa ela vem bem resistente. Ela vem o pensamento dela já está construído. É muito difícil nessa hora, aquele marteladinha bem sutil para que a pessoa saia pensando naquilo e ela consiga desenvolver, né? A consulta tem 50 minutos, 1 hora, mas eu falo que o processo terapêutico é quando ela sai da sessão. Sai da sessão. Né? E aí ela vai, poxa, eu estava pensando desse jeito. Às vezes você dá importância para uma coisa tão assim que se você realmente tirar ela da sua frente, você vive. Mas aquilo para a pessoa tá doendo. Puxa vida. Tá doendo, né? Então ela tá cega, ela tá dolorida, ela tá sofrida, né? Ela perdeu o marido, ela perdeu um filho. Então aquilo dói, rasga mesmo, né? Então você vai trabalhando com ela o que ela tem, o que ela pode estar, de repente, desenvolvendo. Eu costumo dizer que se você ficar olhando para o problema, você não consegue resolvê-lo. Se você consegue, aí uma dica, pessoal, é uma dica. Se você olhar para as outras áreas, de repente você fica mais leve e quando você vê, você mesmo consegue resolver esse problema. Quanto mais a gente fala do problema, menos a gente pensa em solução. Então, a pessoa que ela está angustiada, isso tudo que a gente vai conversando, a gente está racionalizando, a gente está pensando juntos. Lembrar sempre que a pessoa que está deprimida, ela está emocionalmente sofrendo, ela não consegue pensar facilmente. Aí a pessoa fala assim, vai lá carpir um lote e passa. Já ouvi muito isso. Não é assim? Já ouvi muito. Vai trabalhar que passa. Eu tenho muitos pacientes deprimidos, graves, e que vão trabalhar. Eles funcionam. E vão para casa. Mas isso se tornou até uma forma meio mecânica de viver, é isso? Exato. Um sofrimento, uma tristeza, não é feliz com o que faz, aí acaba refletindo nos filhos, reflete em casa, reflete com os amigos, e é isso que a pessoa daí às vezes ela vai se isolando, né? Ela não tem mais amor, prazer nas situações. Exato. Isso acaba atingindo a família, certo? Atinge. Hoje, assim, você vê que até quando a gente falou um pouco do preconceito, eu falo, você conhece, pastor? Eu não conheço alguma família que não tenha um caso ou de alcoolismo, dependência química, ou de depressão na família. Isso né? Então a gente sofre junto quando você tem um quadro assim, porque você vê que a pessoa não está bem, né? Eu tenho um caso de irmãos gêmeos que eu acompanho, que a irmã teve depressão, o irmão ajudou muito, hoje eles estão bem melhor e ele que vem para consulta, ela melhorou, ele vem para consulta porque é aquela coisa, ele foi forte muito tempo, é como se ele tivesse segurado a barra até aquele momento. É como se ele tirasse dele para ela. Puxa vida. E a gente vê assim, por exemplo, decepções, traumas, rejeições. Isso são situações propícias. Sim. Se uma pessoa não tiver aquilo que você mesmo disse um pouco antes, o poder de reação, né, de você reagir, isso são coisas que vão abrindo, digamos assim, uma brecha para que isso comece a acontecer. É fato isso? Pessoas que, por exemplo, se decepcionaram nas famílias, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que perderam um ente querido, que não conseguiu reagir a essas situações. Essas pessoas são, digamos assim, vamos usar um termo bem popular, são os alvos, os maiores alvos para que aconteça ou não? Ou pessoas desenvolvem a depressão
por questões assim emocionais pessoais que criou na sua mente? Existe algum público que fala assim, ó, essa pessoa que passou por uma decepção, ela tá mais propícia, mas tem isso daí ou não tem, Olha, Fabiano? pastor, eu acredito que não. Não. Viu? Porque assim, nós temos pessoas que passaram por perdas também, vamos supor assim, consideradas graves, e a pessoa mesmo assim, ela passa, ela supera e às vezes tem pessoas que por coisas pequenas, ela vai é muito particular, é muito individual, não tem como a gente generalizar, não. Eu acho que assim, tem pessoas que lidam melhor com o sofrimento, com frustrações. Aí eu dou uma dica aí para os pais: a gente precisa deixar as pessoas aprender, as crianças, adolescentes, lidar com frustração, lidar com o não, né? O não existe, a sociedade está aí, você Muito vai dando bem, o sim, muito bem. né? O sim, aí quando vem um não passou no vestibular, não, o namorado não quer, né? Eu costumo dizer que a vida sentimental, Muito bem colocado. ela tem um peso maior aí, e aí de repente a pessoa não consegue lidar com aquilo. Mas por que ela não consegue? Porque ela nunca lidou com perda nenhuma, ela sempre teve tudo. Então assim, tem hora que é importante deixar faltar alguma coisa, é importante para o nosso Aí faz um crescimento. recado para vocês aí, papais. É muito bom, é muito bom. E é verdade, o mundo diz não, né? Muitas vezes a gente fala, eu converso muito com pais aqui na igreja e eles acham que o amor ao filho é só dizer sim. E vai levar, na verdade, você tá levando o seu filho talvez a uma grande decepção lá na frente, porque ele sempre lidou com aquilo que ele quis, do jeito que ele quis. Exato. E na verdade, quando ele se decepcionar, quando ele literalmente bater de frente com uma situação que o confronte, literalmente pode isso daí gerar uma grande ferida. Uma pergunta, né? Tem algumas pessoas perguntando: isso acontece mais com homens ou com mulheres? No caso do teu consultório, qual que é o quadro? O que você atende mais? Existe mais homens? A procura? Porque eu acredito assim, eu vou falar pelo lado masculino, não sei. Existe aquele preconceito de você querer aceitar o problema. Talvez seja de um índice muito maior, mas não comprovado por causa, desculpa de falar aí, mas o orgulho do homem, aquela questão de o homem querer ser firme e ao mesmo tempo ele está querendo só prolongando um sofrimento dele. Existe mais homem, mais mulheres, ou isso não existe, não tem questão de idade? Isso... O que é, doutora? Olha, no consultório, pastor, eu não vejo essa diferença. As pessoas quando vêm, eu tenho assim, hoje eu atendo quase que equilibrado, meio a meio aí, homens e mulheres. Eu percebo que a mulher, ela vem logo buscar o tratamento, ela busca com mais frequência, né? O homem, ele resiste mais. Eu não sei se é porque, aí eu vou falar um pouco específico do meu trabalho, porque como eu comecei trabalhando em clínica de reabilitação. A dependência química, a clínica era masculina, e a ONG, onde eu trabalhei também por 12 anos, eram jovens infratores, então cerca de 80% eram homens. Eu tenho uma facilidade assim de trabalhar com o público masculino e conseguir meio que perceber que tem coisa ali atrás que ele não está conseguindo falar, às vezes por eu ser uma psicóloga mulher, então eu tenho um pouquinho... Consegue captar essas informações ocultas. Mas se você for ler, eu acredito que o homem, ele é mais resistente, é aquela coisa assim, não, mas eu dou conta, não é nada, vai passar, eu tô um pouquinho melhor hoje. Então ele tenta resistir, mas na verdade não tem diferença em relação às depressões. Ela acontece da mesma forma, e às vezes uma pessoa que foi forte muito tempo, de repente ela desaba com um negocinho aqui. Meu Deus, meu Deus. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Tem alguma coisa aí pra gente tá falando? Tem? Tem aí? Manda aí então, Betinho. Vamos lá, ó. Como diferenciar depressão, síndrome do pânico e ansiedade generalizada? E qual a diferença? Pergunta da Vanessa Agosta. Entendeu? Uau! Entendi, Vanessa. Ó, esse é um outro tema, na verdade, né? A depressão, nós temos hoje, por exemplo, o transtorno misto de ansiedade, ansioso-depressivo. Nós temos, né, nessa classificação internacional, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, né?
Então, assim, existem sintomas específicos para cada uma delas, né? Então, o pânico, os sintomas de ansiedade, ele vem com o acelerar, né? O ataque cardíaco, a respiração parece que não flui, a pessoa, ela imagina que ela vai morrer, ela pensa que ela não vai conseguir sair daquele ambiente. Então, as sensações dos transtornos ansiosos, fóbico ansioso, é diferente um pouco da depressão. Nós temos o transtorno misto, aí a pessoa às vezes sente das duas listinhas aí, né? Mas a depressão é aquela coisa mais da tristeza. Aliás, assim, como eu falei, aquele, né, fisicamente falando, tristeza, aí a pessoa não tem mais o ânimo, aí coisa que ela não tinha medo, ela começa a sentir medo, aí ela vai se fechando, o isolamento, né? Na ansiedade, a pessoa às vezes ela fica muito acelerada, ela fica mal com ela mesma porque ela não produz. Nos dois casos tem a questão da dificuldade para concentração, aí é uma outra coisa, as pessoas às vezes estão trabalhando, estão estudando e começa a entrar um quadro de depressão, ansiedade, ela não consegue mais render como ela rendia antes. Né? Então, por isso a necessidade, às vezes, de uma medicação. Puxa vida. Muito bacana. Respondi. Opa. Ó, daqui a pouco a gente vai pegar mais. Pega umas perguntas aí pra gente estar entrando. Mais uma vez, falar pra você, compartilha, curte, marca pessoas. Daqui a pouco, ó, nós vamos sortear esta camiseta aqui, ó, pra mulher, muito bonita. Você pode retirar aqui na nossa loja. Temos 2 camisas aqui pra homens também, ó. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E também temos essa aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Também da nossa loja FM Story. E tem essa aqui, ó, esse colar e esse par de brinco aqui. Tem que ser um par, né? Um ouvido, então não tem duas orelhas, né? Não tem como ser uma só. Então tá aqui, ó. Curte, compartilha, marque. Esse aqui é um dos nossos parceiros aí, a Pimenta Doce, né? Minha prima Graziela. Deus abençoe, Gra. Obrigado. Um beijo no seu coração. A Graziela é a ovelha lá da igreja do pastor Aquiles, né? Talvez se você acha que quer ver, você vai conhecê-la, mas ela tá nos patrocinando aí, tá nos ajudando. Se você quiser também fazer semana que vem, trazer alguma coisa do seu trabalho pra gente sortear, a gente divulga, a gente fala do seu trabalho, a gente vai, ó, compartilha. Nós queremos bater o recorde de compartilhamento. Nós chegamos a live passada 542, foi isso, Danilão? De 542 compartilhamentos, nós queremos chegar a mais de 600 hoje. Pastor, para que isso? Não, é só pra gente divulgar essa live, porque realmente é de extrema importância. Hoje você vê que o negócio aqui tá sério, o pastor não conseguiu nem brincar hoje, o negócio daqui não é que tá tenso, o assunto é realmente muito, muito, muito sério. É um caso que tem assombrado, um caso que tem aí literalmente fazendo arruaça nesse Brasilzão afora. Eu até ouvi esses dias atrás, Fabiana, um amigo meu que está lá em Portugal, e a gente estava conversando sobre esse assunto, principalmente no trabalho de jovens que nós estamos fazendo aqui na igreja, e eles são muito amigos nossos. Ele disse: pastor, aqui em Portugal não se ouve falar disso. Não se ouve, é muito pouco, né? São casos extremamente separados, isolados disso daí. Então a gente vê que isso também, pela parte espiritual, depois a gente vai até falar um pouco disso, que é também algo que está acontecendo no Brasil, né? Esse momento, essa onda, infelizmente uma onda negativa, aonde pessoas, né? Eu conheço, e até nós vamos entrar nessas perguntas, deixa eu achar aqui meu papelzinho de perguntas. Doutora, a gente vê que, como a gente falou no começo, isso não escolhe classe social, isso não escolhe religião, né? Vamos usar esse termo, né? Eu tenho observado muito nesses últimos anos, eu acompanhei, nós acompanhamos pelas redes sociais muitos líderes religiosos tirando a sua própria vida. Eu conheço pastores da nossa denominação, pastores da Igreja Quadrangular. O último agora foi mês passado lá em Santa Catarina, uma pastora, né? E observando essa pastora, quem a conhece, segundo os comentários das pessoas que estão próximas, eu não a conheço pessoalmente, ela nunca demonstrou que ela estava vivendo essa situação. Então, a gente entende que isso não se dá somente a pessoas que talvez não conhecem a Cristo, né? Muitas pessoas cristãs estão vivendo sobre isso. Até abrindo-se um parênteses,
o padre Marcelo Rossi passou por um momento muito crítico disso. Qual que é a sua visão pelo lado da psicologia e também por uma cristã em relação a isso, né? Porque para muitas pessoas, eu vou falar agora também como pastor, até não cortando as senhoras, mas também já complementando a minha ideia, meu raciocínio, muitas pessoas falam assim, isso é um demônio, né? A pessoa está endemoniada, Então, se você, pastor, orar e aquela pessoa não manifestar demônio, ou se manifestar demônio, ou se não manifestar demônio, e aquela pessoa continuar do mesmo jeito, não. Então, as pessoas acabam falando assim, tudo é demônio, né? Na igreja, infelizmente, tem essa onda, é o diabo, o diabo tem hora que tá lá do outro lado, você não tem culpa nenhuma desse negócio e estão colocando a culpa em mim. Isso não escolhe, né? Questão de ser cristão, de ser evangélico, de ser católico. Nós falamos aqui do caso do padre Marcelo, pastores suicidando. Qual é a visão da psicologia em relação a isso, junto com a fé? Olha, pastor, uma boa pergunta, porque assim, como a gente falou do físico, do mental e do espiritual, é lembrar que mesmo sendo cristã, mesmo sendo congregando, estando, né, essas situações muitas vezes que a gente vivenciou na infância, às vezes alguma separação dos pais, perda de algum querido, qual pastor, qual psicólogo, qual médico não passou por vivências que muitas vezes já machucou sim, já doeu, e às vezes colocar desculpe o termo, mas uma capa de super-herói aí não vai resolver. A gente tem limites. Então, é colocar o não, é saber diferenciar. Eu falo, assim, hoje com as redes sociais e com a questão, às vezes, do WhatsApp, assim, as pessoas não têm limite. Eu recebo mensagens, às vezes, 4 horas da manhã, 3... E quando eu vou ver, claro que é só no outro dia, e já aconteceu de uma paciente que eu atendi, ela desligar-se do tratamento porque eu não respondi a ela imediatamente quando ela me escreveu um texto num horário que eu estava atendendo um outro paciente, né? Então, assim, a gente não colocar limite, a gente acaba adoecendo, né? É muito importante, principalmente os profissionais da saúde, as pessoas que trabalham aconselhando, ajudando pessoas, colocar um limite, porque senão o outro pensa que a dor dele é a única importante. Então, a minha visão, muitas vezes, dessas pessoas que estão ali, claro que é gostoso, você vai ajudando, você vai tendo um retorno, isso faz um bem danado, mas aí a sua energia, e a sua força? Então, recentemente eu atendi uma pessoa que ela falou, para mim eu sempre trabalhei ao contrário, era Deus em primeiro lugar, aí o meu físico e aí a minha mente, ou tanto faz, aí eu falei, olha, mas se eu não estiver bem fisicamente, se as minhas, né, funções vitais não estiver equilibradinha, como que a minha mente vai funcionar? Como que eu vou ter fé? Muito bem. Então eu vejo que na verdade um liga ao outro. Mas aí, às vezes, a pessoa não cuida da saúde 1 ano, 2 anos, 3 anos, não cuida dela mesma, e assim ela vai ajudando o outro, e isso desgasta muito, porque, né, o trabalho psicológico, o trabalho da mente, pastor, ele suga também. E às vezes você vai embora com aquela dor também daquele outro, não é minha dor, mas você vai pensando nele, um jeito de ajudá-lo, solucioná-lo, isso vai sugando. Então, eu temo que muitos pastores, padres, estão sim fazendo o trabalho deles, mas esquecendo de cuidar de si próprios. De si próprio. Na verdade, a gente vê o caso como isso é sério, se a gente for extrair algumas passagens da Bíblia, a gente vê que grandes homens de Deus, eles chegaram a esse limite. Quando a gente observa lá a Bíblia, quando a gente fala do profeta Elias, né, a Bíblia fala que o profeta Elias um dia desejou a morte. Ele literalmente sentou debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que na sua oração a Deus, é que Deus retirasse a vida dele. Nós entendemos aí, até observando um pouco desses comentários que a senhora fez, com muita sabedoria, ele já estava num estágio, talvez, assim, já passando para o avançado numa vida dele. Então, nós precisamos entender esse limite, né, doutora Fabiana? Nós precisamos entender que nós também somos seres humanos. Até abre-se um parêntese, hoje eu recebi uma mensagem no meu celular,
de uma pessoa, né? Ela está passando por um problema de saúde, nós até pedimos para uma pessoa visitá-la, e assim, os meninos que trabalham com a gente aqui veem como o nosso dia é corrido, e eu não consegui no horário que ela queria, e ela começou a mandar uma mensagem: pastor, eu estou esperando para visita, pastor, eu estou esperando para visita, e eu tinha dito já que eu estava tentando encaixar um horário, então isso acaba muito carregando na vida de muitos pastores, né? E até aquele lado, eu tô até agora fazendo um comentário pessoal, de nós, muitas vezes, nós nos acharmos os super-homens, né? De achar que nós vamos resolver o problema de todo mundo, e nós muitas vezes esquecemos de resolver os nossos problemas. Então, todos nós, como você mesmo disse, nós temos um limite. Exato. Nós temos um limite, nós precisamos respeitar esse limite, né? É muito bom ajudar os outros, é muito bom esse papel nosso, essa função nossa de líder, de pessoas que realmente abraçam as outras pessoas, isso é fundamental, mas nós não podemos esquecer de cuidarmos de nós mesmos. Então isso é um assunto muito sério para ser tratado dentro da igreja. Então não se parte só de um espírito maligno que age. Eu acredito também, doutora, a senhora me corrige com toda a liberdade, se a senhora puder, eu acredito que a partir do momento que nós abrimos uma legalidade por essas situações que nos leva a nos deprimirmos, a ficarmos numa situação, num estágio de depressão, eu acredito que ali pode existir também uma força maligna que possa, à nossa volta, exercer funções para que a gente afunde cada vez mais. Isso é seu ponto de vista também ou não? Pode ser, pastor. Aí você abre uma brecha, porque você, muitas vezes, uma pessoa que estava ali, né, mandou mensagem, o imediatismo da pessoa, mas aí de repente você não consegue atender por conta de outras situações, não foi porque você não quis, mas aí você fica chateado por não tê-la atendido. Exato. E aí eu falo que tem que ter o limite do líder e o limite também dos cristãos, dos que congregam, porque as pessoas, elas invadem hoje esse imediatismo. Eu preciso resolver o meu problema hoje, é o meu filho, é a minha situação, como se o profissional, o pastor, tivesse que resolver a única. Você estava ali sentadinho tomando seu café. Só esperando ela chegar. Só esperando ela chegar. Exatamente. Né? E aí as pessoas às vezes ficam bravas, dizendo: calma, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Se der, eu vou hoje, você pode esperar. E aí você já vai trabalhando a ansiedade do outro. Aí alguém perguntou aí das ansiedades, eu falo que se tem um tratamento para ansiedade é saber esperar, gente. Uau! Né? Toma, já acabei de receber uma porrada. Vamos lá, aqui. a pessoa está estacionando o carro na sua frente e você já pensa assim: por que esse infeliz vai estacionar? Como se você não fosse estacionar em nenhum lugar, né? Você só vai andar. Né? E aí é 30 segundos, 40, se for uma pessoa mais difícil para estacionar. E aí, nossa, né? Aí a vida já vira um terror por causa daquilo. Então essa irritabilidade, esse tipo de comportamento, às vezes não dizer, vai gerando sensações de desgosto, de desânimo, que podem chegar a uma depressão. Puxa vida, puxa vida. Tem uma pergunta aqui, ó. A Rebeca tá perguntando: redes sociais, elas contribuem com a depressão? Ai, hoje em dia, Rebeca, posso até afirmar, eu não li em nenhum lugar. Mas é que assim, é uma fábula, né, de vida perfeita, de vida feliz. As pessoas, claro, usam a rede social para postar momento alegre, felicidade, saiu, viajou. Mas a gente precisa lembrar que é o dia a dia que a gente precisa ver mesmo se é assim, né? Só o da rede social que é a vida feliz, né? No dia a dia, todo mundo tem dificuldade. No dia a dia, todo mundo tem decepções, frustrações. Então, o que eu posto é um momento, claro, um momento ou outro. Às vezes a pessoa, eu brinco, às vezes as pessoas me chamam a atenção. Eu falo: todo excesso esconde uma falta. Então, a pessoa que posta muita coisa, eu também penso dessa forma. Né? Não sei não se ela tá tão bem assim, mas às vezes ela quer provar, ou quer que o outro pense, e isso às vezes distancia a pessoa de realmente ajudá-la. Muito bem colocado. Porque ela posta que ela tá bem, por que eu vou oferecer uma ajuda para ela? Ela tá ótima. Porque na verdade assim, ó, a gente muitas vezes, né, ninguém vai postar uma tragédia. Nós só queremos postar nas redes sociais aquilo que é bom. Exato. E a imagem que muitas vezes nós passamos e as pessoas passam é que tudo está bem.
E essa reflexão, essa colocação acaba chegando para as outras pessoas de que tudo está normal, então aquela pessoa não está precisando de ajuda. É claro que Facebook, Instagram não é muro de lamentação, pra gente ficar postando, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, tô isso, aquilo. Não, mas esta imagem, né, esse montante de informações acabam realmente trazendo essa imagem, essa sensação de que a vida daquela pessoa é a melhor vida que tem. E aí vem-se a comparação também, né? Puxa vida, o casamento daquela pessoa parece que é melhor do que o meu. Os filhos daquela pessoa parece que é melhor do que os meus. É a vida social daquela pessoa. Então isso é um problema nos dias de hoje. Nesses dias isso é um caso que também contribui para essas situações. Pastor, assim, as pessoas se comparam e a gente... Aí você perguntou da mudança de mente, né? No consultório, a gente vai tentando fazer com que a pessoa centralize nela, que ela não fique se comparando. Porque realmente, aquele momento que a pessoa lá postou um casal feliz, viajando, é um momento deles. Será que você nunca teve um momento legal também no seu casamento? Agora, o dia a dia, ninguém fica postando. Hoje nós brigamos porque eu que fui fazer compra. Olha, hoje... Não, essas coisas realmente não tem necessidade alguma. E aí você vai se comparar, porque às vezes aquele momento bom é daquele casal e eu tomo um momento um pouco mais difícil. Se você compara, você parece que todo mundo tem que estar na mesma viagem, no mesmo embarque, no mesmo horário. E não é assim. E não é verdade. Não é bem isso. Tem mais alguma pergunta aí? Se não tem, ó, nós vamos começar a sortear daqui a pouquinho. Nós já estamos partindo para a reta final do nosso programa. Mais um programa, um momento. Compartilhe que ainda dá tempo. Ó, anota aí o pessoal que está compartilhando. Quanto compartilhamento tem aí, Danilão? Já dá para falar já? Tem como falar aí, Betinho? Tem como aí? Vou pegar aqui. Betinho, hoje você não apareceu, né, mano? Vem aqui trazer um pouco de água aqui, velho. Hoje eu tô chegando aí. Gostaria. Aqui, ó, por favor, doutora, sinta-se à vontade. Sim, meu aqui acabou. Meu aqui acabou. Vem cá, Beto. Vem cá, esse é o nosso Liminha Gospel, como sempre, Beto. Dá o seu boa noite pra todo mundo. Minha mãe que ama você, Beto. Você não precisa vir aqui. Tá aqui, Beto. Aqui, ó, Beto. Aqui. Com licença, pessoal. Ó, isso. O Beto, a minha mãe é apaixonada pelo Beto. Minha mãe sempre fala, ai, eu fico tão feliz quando o Beto aparece. O duro que cai é a nossa audiência. Mas é normal. Tá? É justamente isso para trazer um equilíbrio. Betinho, por favor, nos traz aí um pouquinho de água. Deixa eu baixar aqui que eu tô cortando, o pessoal tá deixando sem cabeça aqui. Isso. 518 compartilhamento. 518. Ó, compartilha aí, deixa o seu like, marca pessoas, nós estamos chegando no final. Tem ainda algumas perguntas polêmicas pra gente fazer. Ainda tá esquentando, viu, doutor? Ainda tá esquentando, tem algumas perguntas ainda que o pessoal tá fazendo. Eu quero que você aí, ó, marque o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos daqui a pouco, vamos mostrar de novo aí? Vamos? Vamos mostrar de novo? Vamos. Menino lindo esse cara aqui atrás. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó, essa corrente. Vai que você ganha aí, meu amigo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai que você ganha. Você já economiza o seu presente. Pode passar, Roberto. Posso passar. Você cortou o cabelo, Roberto? Cortei o cabelo lá no Paulinho. No Paulinho? Faz o merchan pro Paulinho aí. Ó, Paulinho, um abraço, viu? Tem que ter a parte engraçada do negócio mesmo, tem que ter a parte engraçada. Ó, assim, né? você aí que, ó, quer ganhar esse colar aqui pra dar pra sua namorada, pra sua noiva, pra sua esposa, né? Você pode já economizar aí no presente do Dia dos Namorados, não é verdade? Camisetas, compartilha, curte e vamos que vamos. Doutora Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que foi uma das perguntas que realmente me deixou muito preocupado. Uma das pessoas que nos marcaram nas redes sociais, ela disse, por essa questão da família achar que o que eles estão vivendo, que a pessoa está vivendo, é uma frescura, essa pessoa fez uma pergunta que realmente me deixou preocupado. E essa pergunta, ela é a seguinte: é possível sair da depressão sem ajuda das outras pessoas? Olha, pastor... Preste bem atenção, essa pergunta é muito forte. É muito difícil. A pessoa, como eu tentei explicar, a pessoa ela não está com a mente legal, ela não está percebendo que está acontecendo todo esse contexto. Ela sofre, ela se fecha no quarto escuro, muitas vezes ela funciona, como eu disse. Então é difícil de perceber, a pessoa perceber. As pessoas que estão ao redor, muitas vezes que vão sinalizar ou vão poder ajudar. Eu acredito que de talvez 1% aí, talvez consiga sozinha. Eu atendi um caso recente que a pessoa vem com um diagnóstico assim, um relato assim, que fazia
40 anos. 40, ela tem 63. Que ela sofria por conta de um término de um relacionamento, onde ela foi mãe de 2 meninas, 2 filhas, e até hoje ela não conseguia superar. E aquilo guardado. Então, assim, aí refletiu num alcoolismo, refletiu num outro relacionamento seguinte que não deu certo. Porque a pessoa, na verdade, ela carrega as decepções daquele relacionamento para os próximos. Os próximos, ela não buscou a cura, ela não buscou o tratamento. Puxa então, vida. assim, já é difícil o tratamento, já é difícil a busca de uma solução do problema da depressão. Imagina sozinho. Então, assim, o papel da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, até mesmo dos amigos, assim, do clube, é muito importante nessa hora. Puxa Acredito vida. que é muito difícil a pessoa conseguir sair sozinha, porque ela não percebe, como eu disse, às vezes você ajudar alguém, você precisa ir junto, dar aquela assim, vamos lá, vai ser bom pra mim, vamos, né? Você usar a própria vida como incentivo para aquela pessoa sair do lugar. Então, realmente aí, ó, talvez pessoas que estão nos assistindo e você acha que talvez o momento que essa pessoa está vivendo é uma frescura, é uma brincadeira, como diz muitas vezes, é falta de carpir um terreno. Não, na verdade não é isso não. Uma pessoa com depressão é um caso muito sério. E na verdade ela precisa muito mais da sua ajuda, ela precisa muito mais do seu incentivo, ela precisa muito mais do seu apoio, de palavras que vão ajudá-la a sair dessa situação. Não levar ela a viver o que ela já sabe, o que ela conhece da sua vida, de si próprio. Você sabe que a senhora tocou no assunto agora há pouco, e a gente vê que muitas pessoas elas se decepcionam com pessoas. A nossa vida, infelizmente, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Jesus escolheu 12 homens, selecionou 12 homens. 2 pisou na bola, né? Judas chegou ao ponto de tirar sua própria vida, e Pedrão, literalmente o cara que dizia, olha, se o senhor pular no rio, eu pulo atrás, se o senhor fizer isso, eu faço isso. Enfim, decepções acontecem no nosso dia a dia. O que acontece muitas vezes, eu queria que a senhora fizesse, eu sei que talvez não seja nem o assunto direto, mas é uma coisa que nós deveríamos falar. Porque as pessoas acontece assim, isso em relacionamentos, em casamentos, em finais de relacionamentos, em amizades, as pessoas se decepcionam com outras pessoas e ela acaba achando que todo mundo que ela vai conhecer posteriormente vai fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fizeram. Isso é um caso natural que muitas pessoas vivem. E é por isso que até você mesmo disse, de pessoas se frustrarem e passarem para frente, né? Essa situação. São várias perguntas em um aí, né, pastor? Exato. É que assim, às vezes a pessoa, o problema é o que ela cria de expectativa com aquela outra pessoa. Vamos pensar num relacionamento de namoro, né? Então ela cria uma expectativa, aí ela se frustra, ela se decepciona, mas muitas vezes o outro nem prometeu aquilo que ela criou. Ela cria. Então eu falo, cuidado com o que a gente cria numa amizade. Às vezes você é o amigo. Presta bem atenção. Né? Às vezes você realmente está se dedicando àquela amizade. E eu digo assim, que bom que você foi, mas o outro não espere que ele seja igual. Não tem esse pacto. Né? A gente vai vivendo e as pessoas mudam. É importante interagir, é importante ter trocas, né? Que a nossa dor não impeça da gente tentar outras vezes, né, pastor? Exatamente. Que o que a gente sofre, a gente se decepciona com pessoas que às vezes cresceram com a gente, às vezes no ambiente de trabalho, mas é isso, é você deixar o seu bem ali e você fazer o bem. Tem uma coisa que a gente escuta no consultório, é isso, né? Ah, mas eu também não faço mais nada, eu não vou mais me abrir com ninguém. Não, eu não posso generalizar. Cria-se uma barreira em si própria. Exato. Que pode ser nisso algo propício a levar a uma depressão. Porque assim, meu pai não me ensinou, minha avó me ensinou a não confiar em ninguém. E aí, poxa vida, aí você perde, porque às vezes tem pessoas como você, porque se não confia em ninguém, você também não é confiável. Exatamente. Né? Às vezes a gente tem que dar um voto de confiança e aquele momento vai surgir uma amizade. Né? A gente precisa tentar. Né? Eu percebo assim e dou sinais, eu falo que as pessoas dão sinais, então você percebe se a pessoa está correspondendo, um relacionamento amoroso, alguma coisa, está correspondendo, vamos para frente, não está, cuidado, porque vai se machucar mais ainda ali na frente, né? Então uma amizade, né? Tem coisa assim, relação mãe e filhos,
Quando já casou, então eu falo, aí você precisa tratar, precisa conversar. O diálogo ainda é a melhor forma de resolver. Melhor solução. Ainda é, né? Então aí a gente sabe que são situações que precisam ser realmente conversadas para poder melhorar. Mas interagir, porque se você não interage, realmente você se isola. Você começa com seus próprios pensamentos a, digamos assim, ser negativista. Nada dá certo, nada tá bom. Isso também são sinais, né? Sinais. A pessoa vai ficando muito arisca, né? Redia. Eu falo que, assim, os transtornos de humor, a pessoa é sempre, você vê, né? Um mau humor constante, né? Uma irritabilidade. Eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas assim. Não é, porque uma coisa é a gente não ter dormido uma noite ou outra bem, outra coisa é estar um mau humor constante, uma irritabilidade, aquela questão da tolerância zero. Calma, né, gente? A gente precisa, do mesmo jeito que alguém tolera a gente tem que tolerar. É verdade. Você sabe, doutora, que a gente acaba observando, né? A gente acaba... A vida vai nos ensinando muitas coisas, né? A vida vai nos ensinando a saber limites, né? Eu sempre falo isso. É muito difícil quando você realmente rompe uma amizade, quando você rompe um relacionamento, porque em certas partes existiu muito mais entrega de um lado do que do outro, né? E é ali que as pessoas acabam se frustrando. Então a gente vê isso muito dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, né? Não, eu não vou frequentar mais tal igreja porque lá eu fiz tantas coisas, lá eu servi, lá eu ajudei e não me reconheceram. A gente ouve muito isso, né? Eu falo que, até uma brincadeira à parte, a nossa igreja aqui no bairro do Morumbi aqui, a gente recebe muitos irmãos que vêm de outras denominações ou vêm até das nossas próprias igrejas, assim, dizendo, olha, pastor, eu vim aqui agora, pastor, mas eu quero só sentar, ouvir a palavra, acabar o culto, eu vou embora. Porque se vê que a pessoa está machucada, ela acha que em todos os lugares posteriores que ela for, ela vai viver as mesmas experiências negativas. Pode ocorrer, mas pode ocorrer também, não sei se esse é o ponto de vista da senhora, mas pode ocorrer também, por quê? Porque ela já cria essa autodefesa, ela já tá armada com todas as suas desculpas e argumentos, então qualquer um que chegar, ela já contra-ataca, porque ela acha que todo mundo... É isso que acontece geralmente dentro das igrejas? Sem a pessoa perceber, às vezes ela já está atacando. Né? Ela não gostou de ser atacada e ela está atacando. Já está atacando. Né? Pensa assim, acontece, as pessoas às vezes elas sempre olham o erro do outro. Em qualquer relação é importante a gente olhar os dois lados, né? Importante. Extremamente importante. Poxa, já diz também, né? Maldito homem que confia no homem. Então assim, eu vou para a igreja, eu vou congregar, eu vou fazer a minha parte. Eu vou tentar, eu quero ser a amiga, eu quero poder me dedicar. Se o outro atrasou, se o outro não levou a sério, se o outro, né, eu vou fazer, e eu me sinto bem por estar no horário, você combinou comigo, eu me sinto bem, e se vocês não tivessem? Não sei, eu gosto de estar no horário que eu combinei, né? Até porque Jesus ensinou isso, né? Jesus, ele se entregou. Né? A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, o que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, isso é um perigo muito grande. Eu estou falando de igreja, não estou falando de denominação, estou falando de igreja de âmbito geral. As pessoas elas vêm já querendo receber algo em troca pessoal. Né? Então, na verdade, assim, como você mesmo disse, doutora, o foco dela não é Jesus. As consequências da amizade, dos relacionamentos, são literalmente consequências de um bom relacionamento com Deus, né? De uma vinda para a casa do Senhor. E é por isso que hoje a gente vê muitas pessoas machucadas dentro da igreja, porque ela faz esperando reconhecimento, ela faz esperando com que aquela pessoa, para quem ela fez, retribua da mesma forma. E nem todo mundo é igual. Na verdade, o seu papel como cristão é fazer, é ser servo, é fazer, é se doar, sem esperar em troca. E eu sempre digo, se a retribuição vier, louvado seja Deus. Se ela não vier, nós fizemos nosso papel de cristão, entregamos o nosso amor, que é o amor que Cristo entregou por nós, porque nós também não merecíamos. E Jesus nos amou sem que nós nos merecêssemos. Antes da gente ir para as duas últimas perguntas, eu vou dar mais uma chance aí para você compartilhar. Tem bastante compartilhamento? Aumentou? Tem pergunta aí, Beto? Tem pergunta aí, Danilo? Tem pergunta aí? Manda aí. Manda aí. Tem aí? Perguntas? Vai aí. Vamos ver aqui, vai. Posso compartilhar?
Ó, 540 compartilhamentos. Opa, nós já chegamos nos 540, hein? Vamos lá. Achou aí, Betão? Ó, tem uma pessoa aqui que eu achei aqui, Betão. Estamos devagar, pelo amor de Deus. É porque tá tudo lá em cima, lá. Tá tudo lá em cima, lá. Eu tô chegando agora, né? A pessoa tá chegando agora na live. Eu queria saber como sei se eu estou com depressão ou alguém próximo de mim. Então, a doutora já respondeu, né? Mas aí já falando, depois você ouve a live no começo, mas dá uma pinceladinha, só por cima aí, só pra deixa eu ver quem que é o nome aqui, a Tainá Freitas, que ela possa estar capitulando aí também novamente. Bom, Tainá, vamos... Sempre as pessoas dão sinais, né? Então, perceba se a pessoa, ela tinha uma atividade que ela gostava e ela deixou de fazer, né? Às vezes a pessoa era mais falante, era divertida e ela foi se fechando. Tudo isso são sinais que a pessoa, né, vai mostrando sobre a depressão. Então, às vezes, o isolamento, a tristeza, a pessoa passou por uma perda, um luto, e ela não consegue elaborar, né, um termo psicológico, mas é sair daquela dor, né? Ela sofre mais do que geralmente... Ela pensa mais naquele assunto do que geralmente a gente pensaria. Então, são sinais que as pessoas vão dando. Se você está sentindo, às vezes, aquele vazio, aquela angústia, muitas vezes a mente começa a pensar muita coisa ao mesmo tempo e a gente não consegue ser ativo, né? Porque, às vezes, a cobrança é da proatividade. O tempo todo as empresas falam sobre isso. Eu falo, cuidado, né? Seja saudável. Eu trabalho muito equilíbrio e qualidade de vida, porque eu acho que é isso que a gente precisa buscar, porque às vezes você vai atendendo o que os outros querem que você faça, e aí quando você vê o seu limite já passou, né? Exatamente. Então, são os sinais do isolamento, às vezes a apatia, né? A irritabilidade constante, insônia ou sono demais, né? A pessoa que só quer dormir, ela se isola porque ela não quer pensar, então por isso ela dorme bastante. Às vezes os sinais do corpo, a pessoa come demais, a ansiedade, acho que eu deixei de responder uma hora que falou sobre a ansiedade, a pessoa às vezes desconta na comida, não é sempre só no álcool, em droga, né? Às vezes ela come para dar uma relaxada, mas ela nem percebeu que ela come. Uma das dicas que eu dou para diminuir a ansiedade hoje é respira, sente a respiração. A hora que vai tomar um banho, sente a água do banho. Vai fazer um caminho, observa aquele caminho, porque as pessoas estão fazendo tudo automático. Rápido. E isso faz mal. Por isso que às vezes o Alzheimer está em alta também. As pessoas fazem tudo automatiquinho, aquela coisa assim, para quê, pastor? Vamos vivenciar melhor cada momento. Viver a vida, único, né? Exato. Nós só temos essa vida, né? Só temos essa vida. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos fazer as duas perguntas finais, que são perguntas extremamente importantes. E eu queria que você agora, pessoal aí da produção, olha, Beto, o primeiro nome a ser sorteado, Beto, para essa camiseta aqui, ó. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Roda aí como que chama? Roda Viva lá, como chama aquele troço? Da Jequiti. Fazendo propaganda da Jequiti aqui, tá louco? O Silvio Santos não paga nada pra mim. Quem que é? Quem que é, Beto? Só um minutinho! Só um minutinho! Beto, e aí, Beto? Opa, tá carregando. Tá carregando. Júnior Nicodemos. Junião, Deus abençoe. Passa a pegar na loja essa camiseta aí. Que Deus abençoe sua vida. Ó, uma camiseta da FM Story. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Segura aí, Danilo. Quase que eu derrubei a câmera. Vamos sortear essa aqui agora, Beto, pra uma mulher, Beto. Mulher? Sem demora, Beto. Roda a vinheta. Não é vinheta, roda aí. Olha aí, ó. Essa camiseta aí. Se você ainda não compartilhou, compartilha, que você tem chance de ganhar ainda. Nós vamos sortear. Mano, cadê o negócio que tá aqui atrás? Aqui, ó. Tem ainda aquele colar, aquele brinco. Mas agora essa camiseta linda da FM Story, Leão da Tribo de Judá. Manda seu like, compartilha. E vamos lá. Quem que é? Rayane Cruz. Como? Rayane Cruz. Você acabou de ganhar essa camiseta aqui, ó. Vai buscar aqui, vem buscar na loja FM Story. Segura aí, Danilão. Vai sortear agora as dois últimos ou vamos deixar pro final? Tem ainda aqui, ó.
Essa camiseta top pra caramba. Eu não tenho essa, eu preciso pegar uma dessa pra mim, que eu não tenho uma dessa. E também tem esse aqui, ó. Esse kit aqui, ó. Um colar, um brinco da Pimenta Doce, a loja ali da minha prima. Nós temos também, ó. Eu esqueci de falar, ó. Tem até daqui no nosso aqui, ó. Com a grife da FM, se você quiser, tem aqui na nossa loja também. Vamos lá, vamos sortear agora. Sortear essa camiseta aqui, Betão. Sorteia pra mim aí. E no final a gente vai sortear. A camiseta aqui, ó. Eu sou do pai, eu e o pai somos um. Manda aí. Homem. Vamos lá, tô rodando aqui. Tá rodando, roda. Eduardo Neves, Dudu. Não, Dudu não merece sim. Eu tô no sorteio aqui. Deus abençoe, Dudu, essa camiseta. Fabiane, doutora Fabiane, vamos para as duas últimas perguntas. Na verdade, isso é até um apelo para todo mundo e para nós também, né? Eu como pastor, gostaria muito de saber, quero me aprofundar mais. É um tema, como eu disse, eu acredito que se nós sentarmos aqui para falar muito mais vezes, tem muito assunto. Muitas pessoas estão pedindo aqui, dizendo, pastor, volta, traz de novo, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então a gente vai sim trazer outras vezes, quero já estender o convite para os futuros. Mas o que como a pessoa, é lógico, a senhora já disse da ajuda de outras pessoas, mas eu quero que a senhora dê mais essa pincelada de uma pessoa que está, né? Como se você estivesse agora falando para um paciente ali, olhando para um paciente que está vivendo um momento de depressão. Como vencer isso, né? A senhora já falou em alguns momentos, em pontos específicos, mas focado mesmo ali, uma palavra de incentivo, uma palavra realmente para que ele possa procurar um profissional, procurar uma ajuda espiritual. Dê uma palavra para essas pessoas que realmente estão ali nos ouvindo, estão nos assistindo, estão realmente passando por essa situação. Como vencer, né, a depressão? Olha, pastor, eu vou falar como se fosse um paciente Sim. mesmo. A pessoa precisa falar da dor dela, ela precisa que alguém ouça ela com amor, com interesse no que ela está dizendo. Ela precisa precisa ser ouvida. Né? E a pessoa, ela sente quando ela é ouvida não só com amor, mas assim, eu tenho a sensação de que a pessoa precisa ser compreendida, né? E aí ela vai falando daquilo, ela vai colocando para fora, e ela ao mesmo tempo vai ouvindo, por isso que precisa buscar um profissional capacitado, especializado, alguém que conheça, porque às vezes... Tem a propriedade de falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa vai falar algumas coisas, vai procurar terapias alternativas, e aí a dor vai aumentando, porque hoje em dia também existe aí um mercado grande, porque infelizmente tem muita gente... Se tornou um mercado, né? Infelizmente. E não leva a sério essa dor, por isso que às vezes a dor vai aumentando, os processos... depressivos vão ficando cada vez mais graves. Então fale disso com algum querido, em alguém que você confie. É muito importante, pelo menos dar algum sinal se você se fechou, se você é a pessoa que está percebendo, assistindo hoje. Até essa seria a segunda pergunta, como ajudar, né, uma pessoa em depressão? Fale também, complete. Ok, porque daí a pessoa pode, de repente, marcar uma consulta. Eu sempre falo assim, marca a primeira consulta, deixa eu conhecer o caso e você conhecer meu trabalho, né? Porque às vezes não é o que ela está procurando, então vamos tentar uma segunda, não deixe de fazer tentativas, é muito importante. Tem profissionais que vão trabalhar mais uma linha, uma abordagem, outros vão atender outras, até mesmo nos psiquiatras. Nós temos aí médicos fantásticos, porém lá com uma linha mais antiga, né, alguns médicos conhecidos. Hoje nós temos médicos com uma abordagem mais nova, com remédios, com medicações também que são mais assertivas. Então é importante ver aí essa questão de onde está procurando, onde está fazendo essa busca, porque também não é qualquer informação, fazer um testezinho lá no Google e achar que está com depressão, com transtorno disso, transtorno daquilo, não é simples assim, porque a gente analisa um contexto, nós seres humanos somos complexos, então o que a gente tem, né? Hoje o que eu tenho de conteúdo, o que eu tinha, né? E eu brinco assim, quem me conheceu quando eu tinha 20 não me conhece mais. Né? Não me conhece, quem me conheceu quando eu tinha 30 não me conhece mais, então as pessoas mudam, elas se transformam, e às vezes tá tão assim,
acomodado, peça ajuda, converse, não tem como tratar se você não falar do que você está sentindo. Até uma quebra de orgulho, né? Nós falamos sobre Sim. isso. Você realmente entender que você precisa de ajuda e ter a humildade de pedir ajuda. Isso é tão bom, isso é tão importante. Pode. Só acrescentar, exatamente. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Não. Né? Porque às vezes as pessoas parecem que vão se demonstrar fracas, porque vai pedir ajuda, ou imagina, eu vou falar que eu estou indo no psicólogo, o que vão pensar de mim, o que meus amigos vão pensar de mim no meu trabalho, na minha escola, né, no meu colégio. É importante, gente, porque as pessoas às vezes não falam mesmo para as outras, né, que estão fazendo o tratamento, mas quando fala, alguém diz assim, olha, meu primo também fez, olha, eu também passei por isso, ó, minha mãe como também você mesmo passou. disse, acho que toda a família, né, deve ter algum caso que ou já passou, ou está passando, ou pode passar futuramente, ninguém sabe. É um caso muito sério e é bom que a gente identifique isso no começo, né? Sim. Porque qualquer doença, qualquer problema de saúde, quando é identificado no começo, é muito mais fácil de ser tratado, Sim. é muito mais fácil de ser resolvido, né? E às vezes as pessoas, ela vai segurando, ela vai guardando com essa vergonha, com esse orgulho, e quando ela se menos perceber, ela já está afundada dentro de uma cama, tendo todos esses sintomas horríveis, já perdendo todo o prazer da vida. Então é muito importante a pessoa ter isso. E as pessoas que estão à volta, né, Fabiana? A gente observar realmente os comportamentos. Isso é muito importante. Comportamento de pais e filhos, né? Porque a gente falou até na nossa conversa anterior, no nosso bate-papo antes de começar, muitas crianças, né? Tem o pastor Tiago Rick, está aqui, é um psicólogo também, que eu falei dele, tá nos assistindo aqui também. Grande abraço, meu amigo, pastor Tiago Rick. Muitas crianças, né, podem já começar a apresentar alguns sintomas. É importante a família ter essa observação, ter essa visão de mudanças de comportamento, correto? Sim, correto. Ó, pastor, eu não atendo criança, né? Atendo a partir de 9, às vezes alguma questão preventiva, sabe? Mas é exatamente o que essa criança está ouvindo, né? Eu tive um caso que eu comecei a atender a menina, ela tinha 9 anos, e aí aquela coisa de parar de comer porque as amigas tiravam sarro de outra amiga porque a amiga era mais gordinha, né? Então aí ela para e aí ela começa a ficar tensa, ela começa a sofrer com uma questão que ela captou ali alguma coisa que não é real, né, pastor? Ela precisa cuidar da saúde dela, claro que, né, tem um monte de coisa aí por trás disso, mas eu falo assim que os pais têm que ser pais, têm que ser autoridade, mas tem que ser mais amigo do que os amigos. Pai é pai, mãe é mãe, autoridade, figura de autoridade, mas tem que ser mais amigo que os amigos, porque senão os amigos vão muitas vezes direcionar para outras coisas, influenciar, exatamente. Puxa vida. Então tá aí, ó, o recado. Eu sei que essa live foi muito importante, foi uma live realmente que nos faz refletir sobre a nossa vida, os nossos comportamentos, né, sobre também as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos ter essa sensibilidade de observar as pessoas que estão à nossa volta. Como a doutora disse, a Fabiana disse, não é frescura, realmente é um caso a ser tratado. Então não tenha vergonha de procurar um profissional. Quero pedir, por favor, que você deixe o endereço, o telefone do seu consultório. Muitas pessoas estão pedindo aqui, deixa o telefone, o endereço, para que eles possam entrar em contato. Talvez aqui a gente está vendo que muitas pessoas estão passando por esse problema. Então deixa o seu contato, deixa o seu endereço lá do consultório, aquele que pode estar agendando o horário para marcar uma consulta. Por favor, fique à vontade. Eu atendo ali no Bairro Alto, né, tanto na Casa Dia, que é na Prudente de Moraes, 1408, e no meu consultório, que é na Marechal Deodoro, 1316, pertinho da sorveteria. Tem algum telefone? 3042-0248, é do consultório, e o WhatsApp, o celular é 997-477008. O pessoal depois vai estar colocando ali também, a gente vai estar colocando, marcando aqui. Gente, muito obrigado. Antes da gente encerrar, a gente tem mais um sorteio, mas olha, de verdade, hoje foi para mim
assim, um tema muito, muito, muito sério, muito importante a ser lidado, né? Não é só, muitas vezes, como a gente fala assim, muitos pastores acabam levando esse lado de depressão como se fosse só uma parte de possessão, de opressão maligna, e não é. É sim uma brecha que se abre na vida da pessoa e, consequentemente, esses espíritos, demônios, é claro que quando eles se encontram uma legalidade, eles vão acabando, mas isso tudo parte de algumas situações que nós ouvimos, né? Situações que aconteceram na infância, pessoas que, enfim, acabaram se decepcionando, pessoas que acabaram criando situações na sua própria vida. Então leve mais a sério, tá? Se você conhece alguém, se você realmente conhece uma pessoa que está passando por esse problema de enfermidade, né, que é um problema de saúde realmente, ajude ela. Se você está passando por isso, se você está se identificando nessa situação, pelo amor de Deus, eu faço um apelo para você aqui, eu falo em nome de Jesus, não deixe de buscar um profissional, não deixe de buscar ajuda, não deixe de dar o seu grito de socorro, e você que ouvir esse grito de socorro, não é frescura, cuide dessa pessoa como se fosse você mesmo. Não queira estar no lugar dela, na verdade, tente arrancar ela dessa situação que ela está, porque realmente é uma situação que tem reversão. Nós acabamos de ouvir um caso sendo tratado com ajuda, com profissionais, com a parte espiritual, com a palavra de Deus, com oração. Nós sabemos que é muito importante a fé, né? Nós precisamos entender que a igreja em si, não a igreja instituição, mas a igreja, a palavra, a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É importante que você busque força em Deus, que você realmente entenda que a sua vida é um propósito de Deus. Né? Você não está nessa terra por um acaso, você não foi um erro da natureza, você é um propósito de Deus. E muitas vezes nós nos frustramos na nossa vida porque nós não sabemos o propósito que Deus tem na nossa vida. Então nós estamos andando em outros caminhos, nós estamos sofrendo, sendo que Deus tem o caminho perfeito. A Bíblia diz que os planos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. E eu sempre digo isso, doutora, que muitas vezes a gente pede para Deus abençoar o nosso caminho, mas se nós estamos no caminho de Deus, o caminho de Deus já é abençoado. Então se você está longe da presença de Deus, se você está distante daí a sua fé, se isso te afastou, reaja. Essa é uma palavra também pastoral para você. Reaja a essa situação. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que maior aquele que está em nós, né? Procure ajuda profissional, mas também exercite a sua fé. Busque uma igreja, vá atrás de alguém que possa te ajudar com palavras de incentivo e com toda certeza você vai vencer. E existe um plano perfeito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Último sorteio antes da gente dar tchau para todo mundo, antes da gente agradecer. Quantos compartilhamentos nós chegamos? 673. Vocês são um bichão mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Chegou a quantas pessoas alcançadas, Danilo? 22 mil pessoas alcançadas para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada compartilhamento. Sei que eu não posso dar brinco para todo mundo, mas você pode ter certeza, você colaborou para essa palavra, para essa live chegar para alguém que com certeza vai ser cura, vai ser um incentivo, vai ser uma direção, vai ser um norte, vai ser em nome de Jesus uma live profética. Eu tô até profetizando e tá aumentando. Tá quase 23 já. Deus abençoe. Betão, quem que é o sorteio que nós vamos que sorteou aí, que vai sortear para ganhar esse brinde aqui, ó? Ó, que belezinha, hein? Se você quiser patrocinar, se você tem aí algo que você quiser abençoar para que a gente possa sortear, falar do seu trabalho, deixa o seu like, entre em contato com o Danilo, com o Beto, fale com eles, nosso Liminha Gospel está pronto para te atender, todo sorridente, e que Deus abençoe. Quem é a pessoa sorteada, Betão? Cris Sartori, que Deus abençoe. Venha pegar aqui na nossa loja. Você vai procurar o Beto, você vai procurar o Danilo e você vai ganhar esse aqui, ó, esse colar, esse par de brinco com um oferecimento aí, ó, da Pimenta Doce, da minha prima Graziela. Graziela, Deus abençoe. Estamos dispostos aí semana que vem a sortear mais alguma coisa aí, tá bom? Se você quiser, Deus abençoe. Fabiano, muito obrigado, de coração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né, por você atender esse chamado tão prontamente e levar esse assunto tão sério. Até eu fiquei meio tenso hoje, viu? Tava tenso aqui. A gente ainda tá começando, né, nosso terceiro programa, já estamos, graças a Deus, dessa forma tão abençoada, mas assim, hoje eu estava realmente muito atento a tudo isso que estava acontecendo, porque
é um assunto sério. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus continue te dando sabedoria, saúde, equilíbrio emocional, que você possa realmente trilhar os propósitos de Deus nessa terra. Muito obrigado, manda um abraço pro seu pastor, manda um beijo pro seu pastor, pessoa que eu amo demais, pastor Aquiles. Deus abençoe sua vida, o senhor sabe o quanto que eu amo, quanto o senhor é uma bênção, quanto o senhor é uma referência na minha vida, amo demais você. Deixa seu boa noite, eu sei que tem acho que algumas pessoas da sua família estavam compartilhando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui quem que era. Minha família? Era a Piacentini também, será que não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mas manda aí, manda seu boa noite, manda seu beijo pra todo mundo, manda um abraço, deixa aí de novo o seu telefone e dá uma boa noite pra todo mundo aí. Deixa eu ver. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado. Né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para o pastor, ele me manda, o que eu puder ajudar, podem contar. E principalmente para quem é cristão, para quem é irmão, muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Mas eu creio em Deus, eu preciso procurar ajuda. Procura sim, justamente, né? Nós precisamos também confiar no trabalho do que Deus capacitou aí, nós estudamos para isso, para poder estar. Hoje tem médicos cristãos, psicólogos cristãos, assim como tem N profissionais aí em todas as áreas, né? Então, às vezes as pessoas têm ainda isso também dentro das igrejas, né? Então, fique à vontade de procurar, existe sim um pessoal que respeita, a gente não mistura, você não vai para o consultório para ser evangelizado. Exatamente. Mas a gente trabalha muito a questão da fé, por isso que eu falo dos pilares, e ele é muito importante, essa troca, essas experiências e até mesmo a superação. Maravilha, muito obrigado, gente, que Deus abençoe. Obrigado você que compartilhou, eu louvo a Deus pela sua vida, por todas as pessoas que participaram, gente, é muita gente mesmo. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você ter investido esse tempo junto com a gente. Um beijo no seu coração. Nós temos os nossos cultos toda quarta-feira às 9, às 18, às 20 horas. Aos domingos nós temos o nosso culto às 9 da manhã, às 19 horas. Segunda-feira nós temos nosso culto de oração. Sábados adolescente às 18h30, jovens às 20 horas. Venha fazer uma visita. Se você não está participando de nenhuma igreja, venha nos conhecer, venha visitar. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus. Obrigado, Danilo. Obrigado, Beto. Obrigado, Dudu. Hoje nós temos aí nosso amigo Richard também, que participou com a gente lá de Biúna, né? Veio aqui com a gente também. Um beijo no coração de todo mundo. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que a bênção de Deus se estenda sobre a tua casa e deixe você aí, continue compartilhando, marque pessoas. Eu sei que essa live ela vai ajudar muitas pessoas. Semana que vem nós temos um tema extremamente polêmico, legal. Nós vamos falar, não vou nem falar agora, né, Danilão? Deixar para semana. A gente vai lançar aí as artes, a gente vai dando algumas dicas, mas eu quero que você também, ó, nessa mesma live aqui, ó, você deixe os temas que você gostaria que a gente abordasse, ou se não na nossa página, chama lá na nossa página, curte a nossa página também no Facebook, no Instagram, nossa página também no YouTube, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas deixa lá seus comentários, marca lá, pastor, eu gostaria que vocês falassem sobre esse assunto. Nós estamos aí abertos para falar daquilo que realmente a galera quer ouvir, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe sua semana, que seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração a todos, fiquem com Deus. Mãe, eu te amo, meu amor, eu te amo, Carlos, eu te amo, fica com Deus. Manda um beijo pro meu pai também, pra minha irmã Jéssica, se briga comigo, mas eu te amo. Tamo junto, tchau, beijo.